Em julho de 1917, os trabalhadores pararam São Paulo. A greve geral encheu as ruas de protestos e esvaziou as fábricas de trabalhadores. Nova fase. Uma fase em favor do emprego. Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas. Todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados. Empresários e trabalhadores poderão negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. Isso aqui é que nós comemos aqui. Uma cama improvisada com um pedaço de tábuas podres, né, e tijolos. Extremamente precária a situação aqui. O trabalhador um dia vai ter que decidir. Menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Não tinha uma merenda pra gente, né, merendar antes de sair. Se tu tá olhando o meu chiqueiro de porco, digo eu tô. Ele disse, esse porco tem mais valor do que você. Aumentou o volume das críticas às mudanças na legislação brasileira sobre trabalho escravo. Essa portaria promove que é um retrocesso. Criticaram hoje a portaria do Ministério do Trabalho que dificulta o combate ao trabalho escravo. Novas regras para caracterizar trabalho escravo, o fiscal precisa constatar a submissão do trabalhador sob ameaça de punição com uso de coação realizado de maneira involuntária. Antes, para caracterizar o trabalho escravo, bastava que fosse constatado trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção por razão de dívida. A Organização Internacional do Trabalho mencionou os riscos de o país sofrer retaliações no mercado global. Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui hoje para discutir um tema bem legal com vocês, que é a ideia do trabalho na contemporaneidade. E o ponto de inflexão para a gente pensar no que é o trabalho seria a Revolução Industrial no século XVII, na Inglaterra, século XVII e XVIII, em que você tem o surgimento do que a gente pode considerar trabalho como um momento em que você dedica o seu tempo para exercer uma atividade, ou em prol de outra pessoa, ou até como seu próprio chefe, como empreendedor, digamos assim. E o tempo em que você não está mais trabalhando, que a gente chama de tempo de não trabalho ou tempo livre, né? Essa ideia assim, de trabalho, ela traz em si a conceituação básica de que trabalho é você entregar a sua mão de obra, a sua capacidade em prol de uma atividade. Essa atividade pode ser a construção de algum objeto, pode ser a prestação de algum serviço. Nos dias de hoje, por exemplo, a gente tem uma pessoa que trabalha na fábrica, que ela trabalha na produção de algum produto, ou mesmo a pessoa que trabalha em algum serviço de entrega de alimento, por exemplo, ou de deslocamento de pessoas, como é o caso dos Uber, dos aplicativos. Então, isso são conceituações de trabalho, são ideias de trabalho que nós temos. Historicamente, assim, a ideia de trabalho, ela é você exercer uma atividade em troca de alguma remuneração. E eu chamo a atenção para esse em troca de alguma remuneração, porque essa remuneração é extremamente importante para determinar também a categoria de trabalho que você tem. Se a gente pensar na história do Brasil, durante muito tempo, praticamente 388 anos, desde 1500, quando aqui Cabral chegou e deu início ao que é, digamos, o que a gente chama de Brasil, você teve a introdução, a utilização do trabalho escravo. E o que caracteriza basicamente o trabalho escravo nesse período era a não remuneração desse trabalho. Eles trabalhavam, maior parte deles em fazenda e depois até nas cidades, os escravos de ganho, e a galera trabalhava e ela não ganhava dinheiro em troca disso. As jornadas de trabalho eram extremamente extenuantes, eram de longas horas de trabalho, as condições muito precárias, insalubres, para dizer o termo atual. Mas a gente pensar na própria noção de senzala, que nada mais era do que um subsolo onde os escravos dormiam, eram locais que você não tinha, digamos assim, um mínimo de higiene, um mínimo de segmentação, as pessoas dormiam amontoadas. Então, assim, o trabalho escravo historicamente no Brasil, ele tem essas características. Isso é uma forma, infelizmente, de trabalho ao longo da história. E não começou no Brasil, ela não começa com o surgimento do capitalismo, ela antecede o próprio capitalismo. Quem já ouviu história antiga, Roma, Grécia, os caras tinham escravos. Lógico que a diferenciação do que é um escravo em Roma, do que é um escravo na Grécia, do que é um escravo no Brasil, ela tem suas diferenças, mas a ideia de trabalho no formato de escravidão, ela é antiga, e o que caracteriza basicamente isso para a gente pensar é até a forma de remuneração, que ela não existe. Trazendo mais para os dias atuais, a gente vê outras considerações, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, sobre o que pode se considerar um trabalho análogo à escravidão, nos dias de hoje também. Mas eu estou querendo deixar claro para vocês que trabalho é basicamente a gente fazer alguma coisa, exercer uma capacidade, exercendo essa capacidade em prol de alguma coisa, seja elaborar um produto, seja prestar um serviço. Essa é a ideia essencial de trabalho. Ao longo da história, a gente vê que o trabalho ele não caminha sozinho. A gente não tem, por exemplo, em nossa mente hoje, essa coisa que nós temos que estudar e trabalhar do nada. Ela foi construída ao longo dos tempos. Faz parte de um processo de educação. E a educação é outro ponto importante.
A gente hoje faz um curso de pré-vestibular, a gente quer fazer um curso de pré-vestibular, quer ter uma profissão, repara, quer ter uma profissão para exercer algum trabalho. Isso é uma coisa inata na nossa mente. É muito difícil a gente achar alguém que não quer fazer nada. Ou que, não, tô de boa, tô tranquilo do jeito que tô, vou ficar assim eternamente. A gente não é Peter Pan, não vai viver para sempre como criança. Então, uma hora a gente vai ter que ter essa responsabilidade. E para isso, a gente precisa também entender que essa ideia de responsabilidade, essa pressão que a gente cria em nós mesmos, ou nossos pais criam, ou nossos amigos acabam criando até com piadas engraçadas, tipo, pô, você não faz nada na vida. Essa noção é uma construção histórica. E no nosso país era uma construção histórica durante muitos e muitos anos. E assim, ao longo de muitos e muitos séculos. O trabalho durante muito tempo era um símbolo de não, digamos, vadiagem, que era o termo que se usava antigamente, de que você não estava cometendo um crime. Você ficar na rua sem ter trabalho durante muito tempo no Brasil foi crime. Crime e punido com prisão. Isso a gente está falando de uma cidade como o Rio de Janeiro, um estado como o Rio de Janeiro, em que a polícia fazia isso. Se a pessoa estivesse na esquina, 4 ou 5 pessoas conversando de noite, em determinado horário, poderiam ser presas. Elas só não seriam presas se apresentassem a sua carteira de trabalho. Nós tínhamos, até 1888, um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. O Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão. Ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Aí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque na verdade o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. A carteira de trabalho, principalmente depois da criação de Getúlio Vargas, era um documento que ela servia para mostrar, olha galera, eu tenho um emprego, eu sou alguém na vida. Você é o quê? Eu sou um operário, sou um professor, sou um médico, um engenheiro. Então, assim, a categoria profissional ela acaba também permitindo identificar quem é você, muitas vezes. Tanto que a carteira de trabalho hoje em dia no Brasil, ela tem o peso de uma identidade. A carteira de trabalho nova, seja ela verde, amarela, azul, da cor que quiser, ela tem um peso de identidade, ela se identifica enquanto pessoa, porque o trabalho se identifica enquanto pessoa. Mas o trabalho só se identifica enquanto pessoa porque ele é fruto de uma construção no tempo. Ao ponto da própria educação também ser um pouco nesse sentido. A educação ela tem um caminho de moldar muitas nossas mentes para o mercado de trabalho.
E aí também a gente pensa no quando historicamente essa educação oficialmente passou a ser justificada. Olha, a gente educa não é para você saber as coisas, para você ser mais consciente do que está ao teu redor. A gente te educa também para que você se torne um bom profissional. E aí a educação não é só a educação necessariamente da educação básica, do ensino médio, a própria educação da universidade. Aí criaram-se também a ideia dos tecnólogos, que é a educação de fato voltada só para isso. O Sistema S, Sebrae, Senai, Senac, a galera faz isso, ela forma uma mão de obra qualificada. E essa ideia de mão de obra qualificada, ela começa no Brasil muito mais próximo do período do regime militar. A ideia de que a educação passa a ser muito mais vista como eficiente, né, no sentido de que a ditadura veio com essa ideia de eficiência, de que você tem que ser efetivo, eficiente, e isso acabou confluindo na ideia de para que a educação serve hoje. E hoje a educação serve muito menos do que aquela ideia que a gente tinha de educação para conhecimento, para adquirir conhecimento, para ser uma pessoa com maior acesso à cultura e tal. Até a gente vê o problema de cultura no Brasil, de acesso à cultura no Brasil. E a educação passa muito mais a servir como você tem que ser alguém que consiga um trabalho, que consiga ser eficiente no mercado de trabalho a gente é visto muito mais como robô do que como ser pensante, e por isso também esse problema com a educação crítica, esses projetos tais como Escola Sem Partido, etc. Então, a relação que se constrói da educação com o trabalho, uma relação de eficiência, uma relação, né, que a gente tem muito também, não só após golpe, mas pós-revolução industrial, né, que é a ideia de que a gente serve ao trabalho, a ideia de que a gente serve para algum serviço e tem que produzir em massa. Quando você começou a falar isso se encaixou muito dentro da minha vida. Nós somos 3 irmãos. Eu e o mais novo, nós estamos na UFRJ, estamos, né, com exatamente nesse esquema. E o José, que é o do meio, é o que tem mais problemas. Exatamente porque ele não pensa em faculdade e os meus pais cobram muito dele que ele faça faculdade para que ele possa ser alguém. E realmente eu vejo que sem nenhum tipo de formação, ele não consegue um bom emprego. Então, isso de realmente ser bem remunerado, sem nenhum curso, sem nada, você não consegue no Brasil. E ele não está conseguindo realmente. Então, são sempre subempregos, né? São mal remunerados, demoram a assinar carteira, essas coisas, e são sempre pouco tempo. 1 ano, no máximo. Se separou uma educação para cada trabalhador. Se você tem a educação formal, que é essa que você está falando, você vai ser um trabalhador intelectual. Você vai usar o seu cérebro, você vai pensar numa obra, você vai pensar numa planta, ou enfim, em qual área você exerça. Agora, se você não tem formação, você vai ser o trabalhador artesanal, você vai ser o trabalhador que trabalha com as mãos, com a força, entende? Então, teve muito essa separação ao longo da história da educação versus capitalismo, enfim, todas essas coisas aí. Realmente, Lígia, principalmente a questão na história do Brasil, se a gente pegar 64, que é um marco histórico, foi o golpe militar, enfim, e o regime civil-militar instalado ali depois, ditatorial, autoritário, e que realmente houve mudanças na educação para se adequar a uma lógica de que você deveria utilizar a educação para atender uma necessidade de mercado de trabalho. Essa ideia de você se formar para trabalhar é uma ideia que a gente tem muito hoje em dia, principalmente com a ideia de você ter um emprego qualificado. E algumas funções acabam sendo descredenciadas ou até mesmo tratadas como menor profissão, porque elas não exigem tanta qualificação. Os serviços repetitivos, por exemplo, em que você basicamente, ou seja numa fábrica, ou mesmo em alguma outra atividade, em que você fica repetindo um movimento frequentemente, ele é muito descredenciado. Pessoalmente, meu primeiro emprego foi como entregador de um depósito, que entregava biscoito, bebidas, enfim. Então eu passava o dia todo empurrando ou um carrinho, né, ou uma bicicletinha que você tem na frente, um espaço em que você coloca as caixas que você vai levar a sua mercadoria. É um trabalho repetitivo e de força braçal. E desde que eu comecei ali, eu tinha a ideia de que eu deveria estudar para ter uma outra profissão e largar aquela atividade. Isso está ligado a uma construção de ideia de que atividades repetitivas ou atividades que não exigem criatividade, elas têm menor potencial. E que o trabalho deveria ser um trabalho digno, um trabalho em que você tem a ideia da criatividade ou ócio criativo. Por exemplo, numa questão de uma obra, você tem um engenheiro que elabora o projeto, digamos assim, o arquiteto que desenha o projeto, e são 2 pessoas. E você tem um monte de operários que são os caras que colocam aquilo na prática
e eles não são tratados da mesma maneira, são tratados como pessoas substituíveis até, de que o cara para virar massa, se ele não quiser virar massa, ou não virar massa direito, eu troco, pego um outro cara que vira massa, e que para isso não precisa nem de um curso. Ele precisa simplesmente saber fazer alguma coisa. É interessante pensar que até essa questão da construção civil, durante um tempo, no Rio de Janeiro especificamente, teve um projeto do governo do estado, CVT, Centro Vocacional Tecnológico, em que você até tinha ensinando atividades voltadas à construção civil. Mas essa ideia de você trabalhar, de que você se educa para trabalhar, e que você trabalha da melhor maneira possível, quanto mais qualificado você é uma construção do tempo. E aí ele já ressaltou muito bem essa transformação que tem a partir de 64, né, de que você tem essa mudança. Um ponto interessante, assim, disso para a história do Brasil também, eu bato de novo na questão de quando você diferencia a questão do trabalho escravo, porque assim, a gente tem um marco de 88, 1888, 13 de maio, com a abolição da escravidão. Tá, beleza, a escravidão acabou legalmente, mas aí você continua a ter situações que a partir daquele momento já eram situações análogas a escravos. Onde a gente vê isso? Machado de Assis tem uma história interessante nesse ponto, em que em dado momento, eu não lembro o nome do personagem, Machado de Assis falou assim, agora eu estou livre, eu posso ir embora. E o personagem principal, o escravo falando, né, mas você não pode, você vai embora, você vai para onde? E aí a gente tem isso nos dias de hoje, a gente muitas vezes confunde ou adjetiva, caracteriza um trabalho de exploração como se fosse um trabalho escravo. Não, tem a questão do trabalho análogo a escravo. Essa desvalorização acaba deixando muitas pessoas que não têm preparo à margem da sociedade. Esse cenário ele acaba sendo propício a trabalhos, na verdade, análogos à escravidão. Por mais que a escravidão ela tenha terminado em 1888, a gente ainda vê resquícios disso. Existe a escravidão na contemporaneidade, mas com novas roupagens. Geralmente, pessoas do campo elas são recrutadas para trabalharem em determinados lugares. Uma figura denominada gato, ela serve para fazer certos tipos de promessas, como, se vocês forem comigo, vocês vão encontrar um bom lugar para ficar, vocês vão receber um bom salário, vocês vão mudar de vida, e a pessoa em estado vulnerável acaba aceitando, então migram de um determinado local para o outro. Geralmente, esse trabalho análogo à escravidão, ele se dá muito em áreas rurais, certo? Mas no campo, mas também podem aparecer trabalhos desse tipo no meio urbano. Essas pessoas vão para este lugar, mas quando chegam lá, elas se veem presas a uma série de questões que não estão em conformidade com o que elas ouviram no início. Elas já começam adquirindo dívidas, dívidas da viagem, dívidas das ferramentas com as quais elas vão trabalhar. Elas também veem um estado deplorável em que são inseridas, como, por exemplo, não têm acesso à comida, o salário que recebem, às vezes, quando recebem, é muito pouco, que não dá nem para pagar as dívidas adquiridas, que alegam que elas adquiriram para poder sair dali daquela situação. Então, o que caracterizaria um trabalho análogo à escravidão? Seria horas exaustivas de trabalho, mais do que a lei, mais do que é proposto pela lei. Não só isso, como salários baixíssimos, péssimas condições nos alojamentos para recepcionar essas pessoas. Então, isso tudo, a pessoa se vê ali presa, ela não pode ter liberdade de ir e vir, e ela fica presa ali àquele trabalho. Isso tudo se configura como um trabalho escravo na atualidade. Eu não me dava conta que eu estava sendo explorado. Estava trabalhando, não tinha o conhecimento que eu estava sendo escravizado. Nós sabíamos que o trabalho era ruim, mas não sabia que existia outra solução. Porque a gente pensava até que ali era porque Deus queria que a gente estivesse ali, então tinha que ser daquele jeito. Nós fomos para lá e dizendo que lá era bom para a gente trabalhar, ganhar o dinheiro. Lá tem boas comidas, lá tem bom alojamento, lá tem bom isso, aquilo, outro. Mas quando chegava lá era diferente. Era diferente.
A gente primeiramente começou a dormir num barraco de lona e depois passamos por uma casa abandonada, uma casa velha, cheia de rato. As nossas redes tinham que ser bem altas e não podia deixar nada no chão porque o rato ruía tudo. Porco não deixava o cara se assossegar, que ele criava porco, aí os porcos ficavam passando no fundo da rede da pessoa. A água era barrenta e num poço e tinha até morcego dentro. Aí daquela água ali, o burro fazia o cocô dentro, mijava dentro, o gado a mesma coisa, lá nós banhava, nós bebia de lá. Dizer que os porcos dele eram mais limpos do que a gente. Essas pessoas chegam pensando que vão ter a carteira assinada, que vão ter boas condições de trabalho, que vão ter os seus direitos, que vão ter tudo o que nós, enquanto trabalhadores, devemos ter. Só que quando elas chegam nessas localidades, elas vêm em um contexto completamente distinto. Elas já chegam cheios de pseudo-dívidas. Trabalho escravo também, como eu pontuei, não só se dá no meio rural, no campo, na fazenda, como também nas grandes cidades. Por exemplo, muitas pessoas que vêm aqui para o Brasil por estarem em condições desfavoráveis em seus territórios, eles vêm aqui, migram para cá, querendo bons empregos, mas acabam caindo nessa cilada do trabalho escravo contemporâneo, trabalhando em pastelaria, em grandes empreitadas e dentre outros lugares também. Isso remete também à etimologia da palavra, né? A palavra tripalium, do latim, que era aquele instrumento, e o verbo tripaliare, que era o verbo de torturar com esse instrumento. A ideia do trabalho como tortura, como algo que machuca, que cansa, como as pessoas hoje ainda trabalham em jornadas desgastantes, às vezes mais trabalham que descansam. Às vezes nem recebem um salário digno. Então isso é caracterizado como um trabalho análogo à escravidão. Há como combater isso por meio de denúncias, mas mesmo assim a fiscalização muitas vezes é muito precária. Tem umas fotos do fotógrafo João Ripper. Esse fotógrafo é um fotógrafo humanista. Ele trabalha com essa temática da escravidão contemporânea. Essas pessoas que estão nesses trabalhos, você vai ver um trabalhador rural, exposto ao sol. Vocês vão contemplar também, por exemplo, crianças, né, trabalhando na produção de carvão, e aí entra a questão do trabalho infantil, que é algo completamente ilegal. A gente vê que essas pessoas ficam em estados deploráveis. Esse trabalho que João Ripper fez foi mais ou menos de 1988, né? Só que às vezes a gente pode até perguntar, caramba, passou tipo 30 anos praticamente, eu tô certa na conta? 30 anos praticamente, mas 40? Não, 1988, quase 90, né? São 30 anos. Uma hora depois. 32. Bom. Então, a gente pode observar que, ainda assim, se nós buscarmos um pouco sobre como anda o trabalho análogo à escravidão na atualidade, a gente pode observar que ainda ele existe, né? De acordo com pesquisas do Ministério da Economia, só em 2018, cerca de 1.700 pessoas, 1.700, foram vistas nesse trabalho análogo à escravidão. Então, a gente está falando de 2018, algo muito próximo. Então, é um mal que ainda circunda a nossa sociedade e, sobretudo, afeta as pessoas que possuem menos escolaridade. É interessante a gente pensar que no Enem de 2005, o Enem já cobrava um tema de redação falando do trabalho infantil na sociedade brasileira, para a gente ver como esse trabalho, como a Luciana falou, ainda perdura até hoje, como a gente tem relatos de crianças, né, trabalhando, e a gente tem um presidente que fala qual o problema de uma criança trabalhar. Trabalhando com 9 e 10 anos de idade na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9 e 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Trabalhar enobrece, tá? E não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo, mas me fez muito bem trabalhar. E as pessoas que no senso comum entendem que é melhor trabalhando do que roubando, do que no tráfico. E a ideia não é essa. A ideia não é que a criança
não possa trabalhar, mas é que a ideia é que a criança não possa ser submetida a questões, a contextos humilhantes, a contextos desgastantes. A gente tem um bem recente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança do trabalho, humilhações, vexações, constrangimentos, etc. E a gente tem também, em 2010, o Enem trazendo de novo o trabalho, mas diferentemente, falando do trabalho na construção da dignidade humana. E isso, para nós mulheres, é bem pontual, bem recente, né? A gente no mercado de trabalho, mas ainda sem ocupar tantos cargos de protagonismo. Atualmente, a mulher tem ingressado um pouco mais no mercado de trabalho, a gente tem conseguido ocupar espaços que não eram, há poucas gerações atrás, não eram acessíveis para a gente, nos direitos que a gente foi ganhando, direito a voto, principalmente com o avanço dos anticoncepcionais, pelo menos eu acho isso, eu acho que a gente consegue agora ter direito a não necessariamente casar e se tornar uma dona de casa e somente ter essa profissão, digamos assim, porque se você pensar, a gente tem as domésticas que a profissão dela é cuidar realmente da casa, então sim, isso é uma profissão. E acho que enxergar isso como uma profissão é uma das partes importantes para a gente entender o seguinte: quando você escolhe trabalhar fora, né? Escolhe trabalhar na rua, ter a sua profissão, geralmente você também tem esse segundo cargo, que é o de você também trabalhar dentro de casa. Então, eu acho que atualmente para a mulher, além, né, dessa jornada dupla, a gente ainda tem a nossa jornada de casa, e quando a gente chega do lado de fora, geralmente a gente não consegue chegar nos cargos de protagonismo, como a Lígia falou, muito bem, bonito. A gente não consegue, por exemplo, quando você olha, no meu caso, que sou de exatas, você olha ao seu redor, o que você enxerga principalmente? Você enxerga um padrão de homem, geralmente um homem branco. A gente dificilmente vê o homem preto e as suas tonalidades, né? Geralmente é um homem branco, caucasiano total. E quando você vê uma mulher, ela também tem alguns padrões físicos ali dentro. Exato. Então, dentro disso tudo, desse trabalho atual, a gente, né, sendo mulher, tendo outro cargo, tendo que enfrentar todo esse problema de machismo, né, gente, na sociedade, você ainda tem algumas outras barreiras, como estar dentro de um padrão para poder estar dentro daquele emprego. Então, se você for pensar, quando a gente pensa no emprego, né, no assistente administrativo, que ele é um emprego mais interno, que você está ali dentro, escondido, quietinho, tem um pouquinho mais de chance de você ter uma variedade maior das pessoas, de elas terem, por exemplo, tatuagem, terem piercing, que não é uma coisa assim, oh meu Deus, você vai ter, por exemplo, como uma recepcionista, um padrão muito estético da mulher. Então, no meu ponto de vista, eu acho isso cruel. E fazendo uma outra observação, é que entrar no mercado de trabalho é fundamental para a mulher, para que ela possa ter liberdade, ter independência da relação com o homem. A gente não quer dizer que uma relação entre homem e mulher precisa ser ruim. Ela pode ser maravilhosa, a gente pode ter ali, mas, em geral, nós mulheres já entramos nessa relação com uma certa desvantagem. Então, é muito importante para a gente entrar, sim, no mercado de trabalho, para que, caso aquilo acabe não dando certo, você tenha a opção de sair, de fazer suas coisas, de encontrar um novo lugar para você, de se tornar uma pessoa livre é um termo forte, uma pessoa solteira. Uma coisa em comum na fala de vocês é a ideia da desvalorização, que em alguns casos o trabalho acaba gerando. A Lula falou na questão do trabalho análogo à escrava, ela falou da questão da remuneração. É interessante pensar, a remuneração é um fator de dignidade do trabalho. A gente até aceita certas funções se ganhar bem. Em alguns casos, a gente aceita até deixar de ter o que a gente gosta enquanto pessoa, como, por exemplo, ficar perto da família e se mudar para uma outra cidade ou um outro estado, em troca de uma remuneração melhor. Ela citou o caso dos trabalhos rurais, análogos à escravidão. Me lembro, o relatório do Ministério Público do Trabalho sobre a cidade de Codó, Maranhão, que era a cidade que mais tinha trabalhos análogos de escravo no Brasil durante alguns anos. E, assim, muitas pessoas se deslocavam 200 quilômetros, eram levados para trabalhar nas fazendas, assim, e passavam 6 meses do ano trabalhando ali, em troca de uma remuneração baixíssima, trabalhando numa situação em que elas estavam muitas vezes com jornadas extenuantes, todas as características que a Lu indicou,
E assim, isso durante anos, não é uma época específica. O cara ia, trabalhava nessa situação, voltava para casa quando acabava o período de colheita, depois de um tempo ele voltava para a fazenda de novo, trabalhar nesse mesmo molde, como se fizesse parte. Isso é uma coisa geracional, do tipo, o avô trabalhou assim, o pai trabalhava assim, e a tendência era que o filho também trabalhasse assim. Então essa ideia de desvalorização, ela acaba permeando muito a questão do trabalho. E um ponto de desvalorização que a gente acaba tendo hoje é um pouco dos processos de serviços de aplicativos. Uber, de deslocamento de pessoas, ou Uber Eats também, que é o deslocamento de comida, o iFood, o popular iFood, tão famoso, né? Em que as pessoas, o trabalhador acaba não sendo visto primeiro como um trabalhador, ele é visto como um parceiro do aplicativo. Então, assim, é curioso, porque ele é o parceiro do aplicativo em que sentido? O aplicativo lhe dá o aplicativo só, então você compra um celular, você baixa um pacote de internet para você receber pedidos em que você compra o meio de transporte, no caso de alimentação, a moto ou a bicicleta, em que você compra a mochila, em que você faz o deslocamento todo por sua conta e risco, você recebe o dinheiro do cliente em alguns casos e você tira parte desse dinheiro e você paga a empresa de aplicativo. Se a gente pegar historicamente esse tipo de função, isso lembra um pouco, e não estou dizendo que é igual, mas lembra um pouco a função dos escravos de gangue do Rio de Janeiro no século XIX, um pouco antes da abolição, em que você tinha escravos que viviam na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império, a mesma cidade que estava Dom Pedro II, por exemplo, a sua família, a Princesa Isabel, e o cara muitas vezes era ligado a um fazendeiro, por exemplo, de Barra Mansa, que é uma cidade vizinha, não vizinha, mas uma cidade do estado do Rio de Janeiro, que fica um pouco longe, e ele passava a semana inteira, o mês inteiro, trabalhando na cidade como sapateiro, como engraxate, como pintor, como pedreiro. Ele recebia um dinheiro, esse escravo era remunerado, uma coisa assim, nossa, esse escravo é remunerado, sim, esse escravo era remunerado pelo serviço que ele prestava. Parte desse salário que ele recebia, desse dinheiro, ele direcionava ao seu dono. Uma vez por semana, uma vez por mês, ele entregava ao dono. Em alguns casos, ele usava esse dinheiro para pagar a sua estadia no Rio de Janeiro, pagando o aluguel de alguma pensão ou o aluguel de algum cortiço em que ele habitava. E assim, ele era responsável por comprar o seu equipamento de trabalho, por manter esse equipamento funcionando, e o dono dele só ia lá e recebia um dinheiro de vez em quando dele. Ele teria que dar esse dinheiro em troca realmente de continuar tendo autorização para trabalhar na cidade. Então, assim, essa ideia do Uber, ele é um pouco isso, essa ideia de que o trabalhador, ele acaba sendo, hoje em dia usa o termo parceiro, né? Mas isso mostra um pouco da precarização que é. Porque ao mesmo tempo que o Uber tem essa, digamos assim, liberdade de trabalhar no horário que ele quer, ao mesmo tempo ele não tem garantia de quase nenhum direito. Se a gente pensar num trabalhador de carteira assinada, que ele se acidenta, ele recebe auxílio-doença. Ele fica, como a gente diz, encostado no INSS. O Uber não, se ele se acidentar, ele simplesmente não vai trabalhar, ele não vai rodar, como é o termo que se usa hoje em dia. Isso é um pouco da precarização. Há pessoas que defendem essa ideia, no seguinte sentido: quanto menos direito você tiver, mais emprego é possível gerar. O trabalhador um dia vai ter que decidir: menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Esse custo Brasil, os encargos trabalhistas, faz com que você tenha aproximadamente 50 milhões de brasileiros na informalidade. E você tem que atacar exatamente isso aí. Há pessoas que discordam dessa ideia, que dizem que não, que você tem que garantir os direitos do trabalhador. E são direitos, são essências básicas, né? E em alguns momentos são essências básicas de dignidade. Existem alguns casos contemporâneos, nos últimos dias, meses, talvez semanas no máximo, de que você tem pessoas em que são colocadas em situações extremamente extenuantes. Tem 3 casos, e aí de repente a Lígia até pode falar de maneira mais detalhada, mas tem o caso do Carrefour, né, Lígia? A gente teve um caso agora recente no Rio de Janeiro, que um rapaz morreu durante o trabalho, ele teve um infarto e ele caiu no chão, né, obviamente. Só que o que fizeram? Em vez de encerrarem o expediente, essa loja do Carrefour, ela colocou guarda-sósia em torno do corpo dele e continuou o trabalho, porque faltavam 4 horas para acabar o expediente, e continuou o trabalho. As pessoas continuaram andando nos corredores, inclusive no que ele estava morto. Não só um trabalho precário, né? Porque a gente sabe que o vendedor, que o caixa, ele trabalha muito, ganha pouco, mas a desvalorização da vida, essa retirada da dignidade. Se o trabalho era para dar dignidade, aí você tira a dignidade da pessoa no que tinha um corpo de um trabalhador. Então, assim, é muito, muito, muito chocante, é muito precário. Complementando no que a Lígia falou agora, mostrando mais um caso para vocês, seria o caso da empregada em Pernambuco, eu não lembro a cidade, que precisou levar o filho durante a pandemia para ir trabalhar na casa da mulher do prefeito, e ela, então, só para a gente lembrar, eu
falei ainda agora, falei há pouco tempo sobre a dupla jornada, e a gente tem uma coisa, estamos na pandemia, uma das coisas que, pelo menos eu vi nas redes sociais, que eu vi por aí em todos os lugares, foi um questionamento. Se você está dentro de casa, você tem condição de continuar mantendo pelo menos parte do salário dessa funcionária que estava trabalhando para você, sem precisar que ela vá para sua casa, ou que ela vá com muita frequência, que permita que ela fique em casa, seria legal. E eu acho que essa pessoa, ela tinha condições de fazer isso, né? A mulher do prefeito. Mas ela precisou ir trabalhar durante a pandemia. E como todo mundo sabe, as creches todas fecharam. Então, muitas mães já entraram em desvantagem nesse período da pandemia. A avó vai ter que cuidar. Aquela moça que cuidava da criança não vai poder mais cuidar, porque você vai receber várias crianças que vieram... Você não sabe. Eu sei que é muito cruel falar isso, mas você não sabe como que foi, por onde essa criança passou, o que está acontecendo com ela. Então, algumas pessoas pararam, né, de tomar conta de criança. Então, ela já não precisava trabalhar, não tinha com quem deixar a criança, e ela levou. Então, essa dupla jornada, ela acabou se misturando em algum momento, onde a função mãe, a função cuidar da sua prole, se misturou com a funcionária que trabalhava naquela casa de família. E uma coisa que a gente comentou, né, aqui em off com o Glauco, foi uma questão que ele levantou. Essa empregada doméstica, ela estava, na verdade, com a carteira assinada pela prefeitura. Então, ainda existe uma corrupção atrelada ao que ela estava fazendo, porque, pensa bem, se talvez ela estivesse trabalhando na prefeitura, na função dela, ela conseguisse alguns direitos, ela conseguisse, né, fazer uma escala, ter ali uma movimentação para não precisar levar a criança, para não precisar trabalhar, entende? E ele também citou, acho que ele ou a Lígia, que a mãe trabalhava junto com ela na mesma casa. Então já perde a cuidadora reserva, que é a avó, que às vezes a gente precisa trabalhar e deixa com ela, tem condição, ela tem saúde, ela ainda tem disponibilidade de cuidar da criança, nesse período de pandemia, que está todo mundo em casa. Eu acho que a gente falou muito sobre o emprego e como a gente é desvalorizado em muitos aspectos, como o trabalho braçal é desvalorizado, como a gente é educado para estudar muito e só trabalhar de forma criativa e intelectual. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa. Se você faz todo esse percurso certinho, se você se forma, começa a trabalhar, isso não quer dizer que você entendeu, um ovo de ouro. Você não é uma coisa especial. Você simplesmente é mais uma da sociedade que seguiu esse parâmetro. O pessoal estava ali autuando as pessoas que estavam em aglomeração. Tipo assim, respeitar o afastamento do bar. O bar já estava aberto de madrugada, como podia estar também, que é outra história. E aí quando o cara... Não, fala tudo. Quando o guarda parou o casal, é um casal. A mulher falou a frase clássica, né? Engenheira não, cidadã não, engenheira civil formada. Melhor do que você. E a gente teve esses casos assim seguidos, que teve o de engenheiro civil, que ela falou, e depois teve o desembargador, que falou, eu sou desembargador, não vou usar máscara. Então, existem algumas profissões pra gente que elas são quase de semideuses. Quando você pensa no médico, todo o tempo que ele gastou, dinheiro, tudo isso, você fala, meu Deus, eu preciso respeitá-lo, ele é brilhante. Talvez nós tenhamos a mesma capacidade que ele teria se a gente estivesse nas mesmas condições para começar esse processo inteiro. Então, provavelmente ele desde muito criança foi estimulado, porque a área de médico, por exemplo, ele precisa ter muitos conhecimentos, a nota de corte no Enem é absurda, então ele não pode só saber da área dele, que é biologia e química, ele precisa saber de todas as disciplinas muito bem, e isso não torna ele uma pessoa muito melhor do que a gente, torna ele um igual, com diferentes oportunidades, com uma história diferente da nossa. Então, lembrando que, mesmo que você siga todos os passos, a gente não pode desvalorizar o amiguinho que não seguiu eles por N motivos. Exatamente, Cássia. Tem esse outro lado que você destacou interessante, né? Que a gente às vezes também romantiza, cria uma imagem sobre profissões. Eu estava aqui pensando como estudar na questão da formação, por exemplo, de uma criança, né? O que as crianças hoje em dia, o que as crianças assistem, é ser cientista, de fato, ter conhecimento científico é legal, é interessante, é válido. Mas, assim, raros desenhos, raros jogos, enfim, tratam de profissões braçais, por exemplo, como coisas glamourosas. Existe um filme chamado Detona Ralph, que é um filme, uma animação da Disney, recentemente, em que o personagem de um jogo é chamado Félix. Félix conserta Félix Jr. Ele fica consertando as coisas que o vilão quebra. Ali você vê um personagem, um operário, digamos assim, num jogo, sendo um herói. Mas é muito raro ter essa glamorização, tanto nos desenhos, quanto nos filmes, quanto nos jogos.
Porque eu conserto tudo que toco. Então, assim, a gente acaba sendo, né, educado, e aí pegando um pouco do gancho do que a Lígia falou mais cedo, educado para você ter pro mercado de trabalho e um mercado de trabalho direcionado para algumas profissões. Se a gente perguntar o que você quer ser quando crescer, minha filha outro dia falou que quer ser Cinderela, por exemplo, ela quer ser princesa na cabeça dela. Crianças dificilmente vão falar algumas profissões que a gente tem uma remuneração mais baixa, ela acaba já sendo aquele ser astronauta, pô, quer ser astronauta, como se fosse fácil ser astronauta. Você tem essa questão da glamorização, isso gera a identificação da pessoa a partir da profissão. E aí o exemplo que a Cássia bem destacou é isso, a pessoa não se enquadra como sujeito, como um homem, ela se enquadra como um engenheiro, porque a partir dali ele se identifica. Isso acontece em vários outros momentos. Tem um historiador chamado Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que ele falava da aristocracia do proletariado, que é a galera que trabalha, mas como ela trabalha numa função de escritório, com um colarinho branco, que é o colarinho limpo, diferente do operário que está com o seu uniforme sujo, ela se diferencia, né? Isso a gente acaba pensando também no trabalho da contemporaneidade, em que algumas profissões são mais vistas, bem melhor vistas do que outras. Os Uber, os aplicativos, casos recentes de discriminação, até pelo nome do sujeito, aconteceu recentemente, se não me engano, caso até em São Paulo, desse fator. Então é preciso pensar essas questões no trabalho da contemporaneidade. E a gente queria levantar essas questões com vocês, galera. Se a gente está num curso pré-vestibular que é voltado para que as pessoas passem para cursar uma universidade, se formar em determinada profissão, mas assim, a questão a profissão que você está escolhendo, ela digamos assim, ela é direcionada. A gente, ao longo da vida, foi direcionada para ter uma outra profissão, pensando numa melhor qualidade de vida, pensando numa melhor remuneração. Mas isso não nos torna pessoas extremamente diferentes de outras, que não têm a mesma possibilidade que nós estamos tendo. Seja a nossa capacidade, a nossa sorte, seja como a gente queira chamar isso, o fato não é a nossa profissão que nos define, é a gente que define a nossa profissão. E esse é um pouco da mensagem que a gente queria passar para vocês, para pensar as questões do trabalho, beleza? Então, assim, obrigado para quem ficou até aqui nos assistindo. A gente agradece muito a atenção de vocês e a gente espera ver vocês em breve com uma nova conversa sobre um novo tema, tá bom? É isso, galera. Abração, tchau, tchau. Tchau, Lígia, Cássia, Lu. Tchau, tchau.